Ansiedade. O silêncio gritante do século. Vivemos na era da conexão, mas nunca estivemos tão distantes de nós mesmos. Enquanto a tecnologia avança, a mente humana recua, exausta, sufocada sob o peso de uma pressão invisível. A ansiedade se tornou o novo normal. Não respeita idade, classe social, nem fé. Ela bate a porta pela manhã, caminha ao nosso lado durante o dia e sussurra incertezas à noite, impedindo o sono. Essa grande preocupação que as pessoas colocam na cabeça é alimentada por diversos fatores. A cultura da comparação, impulsionada pelas redes sociais, nos expõe constantemente a vidas idealizadas, gerando um sentimento de inadequação e a busca incessante por validação externa. A incerteza econômica e profissional também contribui significativamente, com a instabilidade e a competitividade acirrada, criando um medo constante do futuro. Ansiedade é o medo do que ainda não aconteceu. É a tentativa desesperada da alma de se preparar para todas as tragédias que talvez nem venham. É viver num futuro que ainda não existe e perder, pouco a pouco, a capacidade de estar no agora. O mundo nos ensinou que precisamos correr, produzir, vencer, aparecer. Dizem que precisamos ter a vida perfeita, o corpo perfeito, a carreira perfeita. E quem não consegue, ou não aguenta, sente-se fracassado. Além disso, a sobrecarga de informações e a constante conectividade nos mantém em um estado de alerta perpétuo. As notícias, muitas vezes negativas e alarmantes, e o fluxo interminável de notificações competem por nossa atenção, dificultando a capacidade de desligar e encontrar momentos de paz interior. A perda de conexão genuína em favor de interações superficiais online pode intensificar a sensação de isolamento e aumentar a ansiedade social. É interessante notar como muitas dessas preocupações se concentram no futuro. O medo de não ter o suficiente, de não ser bem-sucedido, de não ser amado. Essa projeção constante para o amanhã nos impede de viver plenamente o presente, de encontrar alegria nas pequenas coisas e de confiar no fluxo natural da vida. É aí que nasce a ansiedade, no abismo entre a expectativa e a realidade, na cobrança silenciosa de ser tudo para todos, enquanto dentro a alma grita por descanso. A ansiedade não é apenas um mal-estar passageiro. Ela é o colapso de um coração sobrecarregado. É como tentar nadar com pedras nos bolsos. É viver, cansado mesmo depois de dormir. É sentir-se perdido mesmo sabendo onde está. E o mais cruel é que ela não se vê. Ninguém posta estar em crise. Ninguém escreve no currículo que às vezes tem ataques de pânico no banheiro. Ninguém mostra os joelhos machucados de tanto se ajoelhar, pedindo forças para aguentar mais um dia. Mas a ansiedade é real. E é por isso que precisamos olhar para ela com verdade e com fé. A voz de Jesus. Contra a ansiedade 2000 anos atrás, Jesus falou com simplicidade o que a ciência moderna só agora confirma: que viver ansioso não nos faz viver mais. Pelo contrário, nos faz viver menos. Vou contar para vocês agora uma história incrível. O tear desfiado de Ana ao sol da manhã mal despontava no horizonte de Jerusalém, pintando o céu com tons de rosa e laranja. Mas para Ana, a beleza do amanhecer passava despercebida. Seus olhos estavam fixos no emaranhado de fios em seu tear, mas sua mente estava muito distante dali, presa em um ciclo incessante de preocupações. Ana era uma tecelã talentosa. Suas mãos ágeis capazes de transformar fios brutos em tapeçarias de cores vibrantes e desenhos intrincados. Suas peças adornavam as casas de famílias abastadas e eram motivo de orgulho para sua pequena comunidade. No entanto, por trás do sorriso gentil que oferecia aos seus clientes, um turbilhão de ansiedade a consumia. Desde a morte prematura de seu marido, há 2 anos, Ana carregava o peso do sustento da casa e da educação de seu filho, Samuel.
Cada peça de tecido que vendia era uma batalha contra a incerteza do amanhã. E se a lã acabar? Pensava enquanto seus dedos deslizavam pelas linhas. E se meus clientes encontrarem um tecelão melhor? E se Samuel adoecer e eu não tiver como pagar um médico? As noites eram as piores. O silêncio da casa era preenchido pelos fantasmas de suas preocupações, que ganhavam formas sombrias e a impediam de encontrar descanso. Ela se revirava na cama, imaginando um futuro sombrio e cheio de privações. O cansaço físico se somava à exaustão mental, tornando cada novo dia um fardo pesado demais para carregar. Naquela manhã em particular, a ansiedade apertava seu peito com mais força do que o habitual. Uma grande encomenda de um rico mercador era sua única esperança de garantir o sustento pelos próximos meses. No entanto, um pequeno erro em uma das tapeçarias a assombrava. E se o mercador perceber a falha? E se ele cancelar o pedido? Como vamos sobreviver? Com o coração apertado, Ana seguiu para o mercado em busca de mais lã. As cores vibrantes das frutas e legumes, o burburinho dos vendedores, o aroma do pão fresco saindo do forno, nada disso conseguia dissipar a nuvem escura que pairava sobre ela. Seus olhos percorriam as bancas, calculando mentalmente cada moeda, cada possível gasto, cada imprevisto que poderia surgir. Enquanto negociava o preço da lã, Ana ouviu vozes conhecidas se aproximando. Era um grupo de discípulos seguindo um homem de semblante sereno e olhar compassivo. Ela já o tinha visto antes, ensinando nas ruas e praças, falando sobre um amor incondicional e um Pai Celestial que cuidava de seus filhos. Curiosa, Ana se aproximou, carregando o pesado fardo de lã em seus braços. O homem, cuja voz ecoava com uma doçura e autoridade incomuns, estava reunido sob a sombra de uma figueira, rodeado por uma multidão atenta. Ele falava com as mãos gesticulando suavemente, e suas palavras pareciam acalmar o próprio ar ao redor. Por isso eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, com o que comer ou beber, nem com o seu corpo, com o que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não são vocês muito mais valiosos do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora sequer à sua vida? E por que se preocupar com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. As palavras penetraram o coração de Ana como um raio de sol rompendo as nuvens. Era como se aquele homem estivesse falando diretamente para ela, para o nó de ansiedade que apertava seu peito. Ela observou os pássaros que voavam despreocupadamente acima, os lírios que floresciam com uma beleza singela, sem o esforço da fiação ou da tecelagem. Uma onda de vergonha a invadiu ao perceber o quão consumida estava por suas preocupações, a ponto de não conseguir enxergar a beleza e a provisão ao seu redor. Naquela tarde, ao retornar para casa, Ana se sentou novamente ao tear, mas algo havia mudado. Seus dedos ainda trabalhavam com a mesma habilidade, mas sua mente estava mais calma. Ela lembrou das palavras do Mestre. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Uma confiança sutil começou a brotar em seu coração. Ela ainda se preocupava. Com Samuel e com o futuro, é claro,
Mas a preocupação não a paralisava mais. Ela percebeu que gastar sua energia remoendo o amanhã a impedia de viver plenamente o presente, de usar os talentos que Deus lhe havia dado para prover para sua família. Nos dias que se seguiram, Ana se esforçou para aplicar os ensinamentos que ouvira. Ela começou a observar mais atentamente a beleza do mundo ao seu redor, a agradecer pelas pequenas bênçãos de cada dia. Ela se concentrou em fazer o seu melhor em cada peça de tecido, confiando que o resultado final estaria nas mãos de um poder maior. Para sua surpresa, o mercador não apenas aceitou a tapeçaria com um pequeno erro, mas elogiou a beleza e a qualidade do seu trabalho, fazendo uma nova encomenda ainda maior. Ana percebeu que sua ansiedade a havia cegado para a possibilidade de que as coisas poderiam dar certo, que a graça poderia se manifestar de maneiras inesperadas. Com o tempo, o tear de Ana deixou de ser um símbolo de suas preocupações e se tornou um lembrete de sua fé. Cada fio tecido era uma oração silenciosa, uma entrega de suas ansiedades a um pai que prometeu cuidar de seus filhos. As tapeçarias que saíam de suas mãos ganharam uma nova beleza, um brilho que ia além das cores e dos desenhos, refletindo a paz que havia encontrado em seu coração. A jornada de Ana não foi isenta de desafios. Haveria dias em que a incerteza tentaria novamente lançar suas sombras sobre ela, mas agora ela tinha uma âncora firme em que se agarrar, a promessa de que não estava sozinha, de que havia um cuidado amoroso que transcendia suas preocupações. Ela aprendeu que a verdadeira riqueza não estava em acumular bens ou em controlar o futuro, mas em confiar naquele que veste os lírios do campo e alimenta os pássaros do céu. E assim, Ana, a tecelã que antes tinha o tear desfiado pela ansiedade, encontrou a paz em cada fio, confiando que o grande tecelão da vida cuidaria de cada detalhe de sua história. Jesus não nos convida à irresponsabilidade, mas à confiança. Ele não nega que o mundo é difícil, mas afirma que não estamos sozinhos nele. Em Mateus 6:27, ele pergunta: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma só hora à sua vida? A resposta é clara: ninguém. Ansiedade se combate com presença, a presença de Deus, a consciência do hoje, o exercício de respirar, crer, esperar. Jesus não disse que não passaríamos por problemas. Ele disse que não deveríamos carregar o peso do amanhã antes que ele chegasse. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. É um chamado à leveza, à confiança de que Deus sabe o que precisamos e, mais que isso, que Ele se importa. Quando a ansiedade vier, lembre-se, você não é fraco por senti-la. Você é humano. Mas você não precisa enfrentá-la sozinho. Ore, respire, abra o coração para alguém, busque ajuda e, sobretudo, volte-se à palavra, porque nela está a verdade, que liberta. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o hino Pedro 5:7. Você é cuidado, você é visto, você é amado. A ansiedade pode ser o mal do século, mas a paz de Deus é eterna. Talvez a verdadeira riqueza esteja em aprender a viver com gratidão no presente, confiando que o amanhã, com seus próprios desafios, também trará suas próprias soluções. E você? Já passou por momentos ou crises de ansiedade? Deixe sua reflexão nos comentários, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal para não perder a próxima história que já está sendo escrita.